Queridos irmãos, quanto mais tempo passa, mais próximos da eternidade nós estamos. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: Paulo está encerrando a carta, está dando um alerta para os crentes de Roma, dizendo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Tempo aqui ele está falando escatológico, o fim, a consumação. E ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Evidentemente que ele está falando da letargia, do sono espiritual, da mornidão, da passividade, do conformismo. Já é hora de despertarmos do sono. Mas por que, Paulo? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Como assim nossa salvação? O fim dos tempos, a volta de Cristo, ou a morte. E Paulo diz: vai alta noite e vem chegando o dia. Está passando a noite, uma estação está terminando e outra está chegando. Paulo está dizendo, estamos no linear dos acontecimentos finais. Já não somos mais tão jovens, já não estamos mais no primeiro amor, não somos mais neófitos, não é a primeira ceia que participamos, nem o primeiro culto, nem os primeiros contatos com as doutrinas. Já vai alta a noite, vem chegando o dia. Por essa razão, Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo dá um alerta para eles, e é o mesmo alerta que eu quero dar a vocês hoje, sobre a nossa eternidade, sobre o quão próximos cada um de nós está da eternidade. Davi disse algo que é um dos versículos mais atemorizantes da Bíblia, um dos que mais me instiga, me intriga. Davi dizia: entre eu e a morte só existe um passo. Entre você e a morte só tem um passo, um dia, um segundo, um milésimo, uma fração de segundo. E entre a morte e a eternidade também só há um passo, porque o passo que precisamos para entrar na eternidade é a morte. E você sabe que a eternidade, ela é dividida em dois destinos, um de condenação eterna e outro de salvação eterna. Quando Jesus diz que Ele é o caminho para a salvação eterna, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O inferno também tem um caminho, e esse é o tema da minha mensagem: o caminho para o inferno. Se você, vou fazer duas afirmações: se você deseja ir para lá, eu vou dar o caminho a você, as coordenadas, o mapa, que se você seguir direitinho, é para lá que você vai. Se você já está indo e não sabe, eu também vou revelar a você que o caminho que você está andando é o caminho do inferno, o caminho para o inferno. O texto que eu li é uma parábola. Parábolas são histórias e metáforas que Jesus conta. Essa parábola foi dirigida aos fariseus, que era o pior grupo religioso da época, os mais hipócritas, religiosos, arrogantes, os mais insolentes, carnais que existiam. Eles eram homens marcados pela hipocrisia e religiosidade extrema, a ponto de no sábado, por exemplo, eles não desatavam nós, para mostrarem que guardavam o sábado, eram tão santos que se tivesse um nó no sábado eu não desato nós, porque eu guardo o sábado na lei de Moisés. Só que nesta parábola dirigida aos fariseus, através dela Jesus mostra as consequências de viver
uma vida de fachada, um cristianismo de fachada, um cristianismo religioso e de fachada. Nós vamos analisar essa parábola e vamos ver alguns aspectos dela. Sua introdução, vamos ver o estilo de vida, tanto do mendigo Lázaro, quanto do rico. Vamos ver o rico no inferno, e então veremos como ele foi parar lá, o caminho do inferno. Primeiro ponto da minha mensagem, um dos principais, eu quero que você preste atenção. A situação física, muitas vezes não reflete a situação espiritual. A sua condição física, muitas vezes não é um reflexo da sua condição espiritual. Veja o verso 19. Havia um certo homem, rico, então vai falar de um personagem, veja as características dele. Se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, um banquete, comiam num banquete, ok? E o verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, até que os cães vinham lamber as úlceras. Veja só, as características do rico, deste homem. Ele estava vestido de púrpura. Púrpura era a roupa que os nobres usavam, e os reis. Isso mostra a posição social deste homem. Ele tinha uma posição social elevada. Ele era um homem que ocupava um cargo de importância. Ele era um homem respeitado na sociedade. Poderia ser um magistrado, poderia ser um rei, poderia fazer parte de alguma corte, ou ocupar um cargo de elevada posição. Então, ele é vestido de púrpura, e também o texto diz de púrpura e linho finíssimo. O linho aqui era um tecido importado do Egito, que só pessoas ricas possuíam. E aqui então mostra primeiro a posição social e agora a condição financeira. Ele era um homem rico, um homem de profunda estabilidade financeira, um homem de elevados recursos, um homem que não passava necessidade. Então um homem que ocupava uma posição de destaque, uma posição de respeito, uma posição de honra, e um homem de condições financeiras abastadas. O texto também diz, a terceira característica, que todos os dias se regalava esplendidamente. O termo aqui é que ele fazia banquetes todos os dias, festas. Ele participava de comemorações, estava sempre à mesa nos banquetes. Isso significa que era um homem estimado pelos homens, um homem querido, popular, conhecido, um homem que se destacava na sociedade. Era a condição desse homem, instável financeiramente, economicamente abastado, ocupava uma posição de respeito e era estimado pelos homens. Ele tinha tanta dignidade que até a morte dele foi uma morte digna. Veja o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção, tem muita coisa aqui. Note, Lázaro morreu sem ser sepultado. O que é isso? Uma pessoa, nesse tempo, como até nos dias de hoje, mas nesse tempo, quando ela não era sepultada, era
uma condição desprezível, de muita indignidade. Por isso que eles falam cadáver insepulto. Ele era jogado ao ar, mostrando que aquele homem tinha total desprezo, nenhuma consideração, nenhuma estima, nenhum valor. O próprio cadáver foi jogado no tempo para ser comido pelos bichos. Agora, na morte do rico, não. Ele foi honrado até na morte. Ele teve um sepultamento, assim como José de Arimateia fez com Jesus, um sepultamento digno. Seu nome foi honrado pela sociedade e pela família. Ele teve um cortejo fúnebre, ele teve uma urna bonita, ele teve óleos aromáticos passados no corpo, e ele tinha um túmulo, um jazigo, ele tinha uma sepultura. Então ele recebeu um túmulo e todos os tratamentos para o corpo, de acordo com a religião judaica. Então veja só, essa era a condição estética deste homem. Essa era a condição física desse homem. Um homem aprovadíssimo pela sociedade. Ok? Portanto, na esfera humana ele era aprovado, mas na esfera espiritual, não. Você notou uma coisa no texto? O texto mostra que Jesus se dirige ao mendigo pelo nome Lázaro. Mas o rico não tem nome. Isso indica que Jesus não o conhecia. Jesus não o considerava. Jesus não o respeitava. Este homem só era respeitado no mundo dos homens, não no mundo de Deus. Assim são os religiosos. Se fiam na sua condição meramente exterior, mas são reprovados por Deus. Irmãos, cuidado para não se apoiarem nisso. Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem, no nome que ele tem, nos títulos que ele possui, nos imóveis que ele tem, nos renomes. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que não dará o homem por sua alma? Portanto, a condição física desse homem não refletia a condição espiritual. Não se engane, não pense que Deus está te aprovando só porque a sociedade te aprova. Não pense só porque você tem dinheiro, isso é um sinal de bênção de Deus. Que você tem saúde, isso é sinal de bênção de Deus. Você tem estabilidade, honra, que você tem dignidade humana, que isso é aprovação de Deus. Jesus não chama ele pelo nome. O nome deste homem não estava escrito nos refolhos da eternidade do céu. Não se fie nisso. Tem muita gente pensando que beleza, conta bancária, inteligência, talentos é sinal de aprovação divina. Não é.